Olá pessoal, tudo bem? Essa aqui é a nossa primeira aula dessa playlist de história. Eu não sei se eu contei para vocês, é, eu, além de pedagogo, eu fiz uma outra faculdade em história, né? Então agora nós estamos inaugurando essa playlist o Pedagogo e Historiador. Então é bacana poder compartilhar com vocês. E nós vamos pensar hoje sobre, nessa primeira aula, sobre o método histórico, né? Vamos fazer aí, pensar juntos o método histórico. Sempre que nós formos pensar ou analisar algum tempo histórico, ou alguma coisa, ou alguém, a gente sempre tem que pensar em cinco coisas, ó, cinco coisas. Nós temos que pensar na alteridade, no anacronismo, nos antecedentes históricos, nas permanências e nas rupturas. São cinco coisas, hein? Alteridade, anacronismo, antecedentes históricos, permanências e rupturas. E isso é muito, muito importante para nós, como professores, para nós como historiadores, entendermos esse processo. E isso a gente pode usar no dia a dia, a gente pode usar no trabalho nosso, seja qualquer, seja em casa, seja na relação com as pessoas, né? Seja analisando um aspecto histórico ou alguma coisa para nós compreendermos de fato, né? E olha que interessante, nós começamos aqui, ó, pegar as minhas anotações com alteridade, né? Tem muita gente que confunde alteridade com empatia, né? E não são a mesma coisa, né? Então, a alteridade, quando você analisa um período histórico, é a capacidade de você analisar esse contexto sem necessariamente concordar com ela, né? Ou discordar com ela, né? Você tem um distanciamento seguro, né? Ao analisar, né? Então, por isso que ele é um pouco diferente da empatia, né? Mas é sempre importante, quando nós formos analisar num período histórico, um aspecto histórico, termos alteridade, tá? Isso aqui é de suma importância. Além da alteridade, né? Ó, primeiro aqui, né? Alteridade. Além da alteridade, nós temos essa questão do anacronismo. Pessoal, o que quer dizer anacronismo, né? Cronos tem a ver com tempo, né? E né? Esse a vem de negação, né? Então, anacronismo é o maior erro que nós, como historiadores, como professores e também no dia a dia nós podemos cometer. O que é o anacronismo? É você analisar certa coisa, certo aspecto, certo período histórico, né, com os valores do seu tempo, com os seus valores cotidianos, né, com a sua contemporaneidade. Então, é muito importante você tentar fazer esse exercício de alteridade, né? Tentar se transportar para aquele tempo, né? Com os registros históricos, escritos ou, né, ou orais, e fazer a sua análise. Então, assim, um exemplo de anacronismo, né? Filmes. Vocês já perceberam que filmes que analisam a mesma temática, mas que são filmados, né, dirigidos e roteirizados em tempos diferentes, eles fazem, eles carregam muitas coisas do seu tempo, né, da sua atualidade nessas análises? Um exemplo, tem um filme que ele foi lançado em 1915 e foi relançado, né, regravado, né, por um outro diretor, um outro, né, roteirista, com novos atores, naturalmente, 101 anos depois. Um exemplo, O Nascimento de uma Nação, que ele conta sobre a escravidão negra, né, a luta negra nos Estados Unidos, nas colônias do Sul. E o de 1915, ele carrega muita coisa daquele tempo, né? O blackface, né, atores brancos, né, se pintando de negros, reforçando esse cunho racista. Já esse filme de 2015, ele carrega bastante coisa do nosso tempo. Ele já destaca a luta do negro, né? Então, olha para vocês verem como que é cometer anacronismos, né? Você fazer uma análise histórica de um tempo com os valores atuais. Então, isso é um erro que a gente não pode cometer. Além do anacronismo, pessoal, o terceiro são os antecedentes históricos. Então, quando você for fazer uma análise, tenta não cometer aquele erro crasso, né, meio que banal, de você não ter entendido nem o contexto, né? E por que daquilo aconteceu?
E aí você vai acabar incorrendo, sem entender os antecedentes históricos, você vai acabar incorrendo em anacronismo, né? Você não vai ter a alteridade necessária. Olha como eles são interligados. Então, isso aqui é muito importante. Então, por exemplo, se a gente for querer analisar qualquer coisa dos dias atuais, seja voltando um pouco Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, a Revolução, né, Francesa, a Revolução Industrial Inglesa, né, a independência dos Estados Unidos, a Revolução do Haiti, nós temos que, um exemplo, estudar primeiro a Guerra dos Sete Anos. Né? Então, isso é uma questão de entender os antecedentes históricos, tá? Muito importante. E aí, o quarto conceito é a questão de permanência. Né? Nós, às vezes, como leigos, a gente incorre no erro de achar que todo período histórico, quando ele muda, seja a mudança, um exemplo, da idade medieval para a idade moderna, hoje em dia pós-moderna, ou num país, numa região, uma revolução. A Revolução Francesa mudou a França, mas também mudou todo mundo. E nós temos a noção de que tudo, a partir daquele dia, né, é deixado para trás, aquelas práticas. E não, né? Nós observamos aí na história que muitas permanências, muitas práticas ficam. Você quer um exemplo? Houve a abolição da escravatura no Brasil. Tudo bem, né, a Lei Áurea lá, né, teve a lei antes a lei do ventre livre, dos sexagenários. Ok. E até hoje, essas questões do racismo não nos atingem? Será que não é uma permanência? Né? E a última noção é a noção de ruptura. Né? Nós devemos sempre analisar aí, de fato, o que se rompe, né, o que cessa numa mudança de período histórico, numa mudança de uma revolução, numa mudança de um momento, né? E isso a gente pode usar tanto nessas análises históricas como no dia a dia, né? O que de fato fica como uma ruptura, o que de fato mudou e não mais carrega esses a gente chama os ranços, né? Um exemplo, a gente sempre pensa na independência das 13 colônias, né? Que hoje em dia é os Estados Unidos. A gente pensa que eles romperam com tudo, né? Que eles tinham dos ranços coloniais. E que nós, da América Central e do Sul, mantemos muito dos nossos ranços coloniais. Mas, ó, lembra das colônias do Sul, das 13 colônias, né? Que é os Estados Unidos hoje em dia. Elas não mantiveram muito tempo a escravidão. Teve até que ter a guerra da secessão para conseguir concluir esse processo. Então, a gente sempre tem que pensar nesse aspecto da ruptura. Então, retomando, né, o método histórico, né, que nós vamos usar nas nossas próximas aulas. Né? Hoje é a aula 1, né, e a aula 2 em diante também. Então, ó, nós temos que pensar na alteridade, né, analisar uma coisa, alguém ou um período histórico sem necessariamente ter que concordar, né, com ele ou discordar. Né? O anacronismo, não cometer anacronismos, não analisar um período histórico com os nossos valores atuais. Também nós temos que pensar nessa questão dos antecedentes históricos, para não descontextualizarmos, não incorrermos em anacronismo, né, e sem alteridade. E, finalmente, né, as permanências e rupturas. O que permanece, né, nessas mudanças de períodos históricos e o que, né, de fato cessa, o que muda, o que não se mantém. Tá bom? Obrigado, hein, pessoal?